Olá, bom dia, meu querido irmão, minha irmã, a você também que ainda não faz parte da igreja, meu muito bom dia também para você, para sua casa. E é um privilégio muito grande, né, para nós, né, nesse tempo aí de poder estar chegando até a sua casa através aí das nossas mídias e esperando assim que o seu coração seja visitado por essa palavra que Deus tem colocado também no nosso coração. E aí você possa ser contemplado, né, com essa palavra de forma muito abençoadora. E eu queria falar sobre uma coisa muito importante hoje para nós, né, sobre a alegria. E eu acho que isso é tão importante, né, para a gente, tão fundamental. E usando assim a expressão de Paulo em Filipenses capítulo 4, no verso 4, diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, você se considera, amigo, amiga que você está ouvindo aí, você se considera uma pessoa feliz, alegre, satisfeita, contente? E a sua família é uma família alegre? A mesma alegria que você tem também é uma alegria que na sua família existe? O que poderia impedir de repente a gente de ser mais alegre ou de ser alegre, né? É interessante quando você olha para esse versículo de Paulo, ele está basicamente dando meio que uma ordem para a gente, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E alegrar-se no Senhor é muito mais do que dar risada. É muito mais do que um sorriso que você dá, é muito mais do que um semblante de sorriso que você possa desenvolver. A gente pode ser alegre apesar das circunstâncias. Paulo fala, e ele fala de maneira muito enfática, alegrai-vos sempre. Então eu percebo que é meio que um andamento assim de ordenança para nós desenvolvermos uma prática de alegria ultra circunstancial, como diz o reverendo Hernandes, né? Então, a nossa fonte de alegria, Paulo também fala aqui para nós: alegrai-vos sempre no Senhor. Então, o objeto da nossa alegria, em quem a gente se deleita realmente no final de tudo, é no Senhor. Sabe por quê? Porque quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, diz a Bíblia, nós fazemos tudo para a glória de Deus. Então, se nós nos movemos, Paulo fala, se nós existimos, é para o louvor dele. Então a nossa vida só tem significado de verdade quando nós entendemos essa alegria que vem do Senhor. E aí eu queria pensar com você, nesse Em Casa com o Pastor hoje, o que é que pode impedir a nossa alegria? Primeiro, pode ser as circunstâncias da vida. Infelizmente, aqueles acontecimentos imprevisíveis que chegam repentinamente, a gente nem espera, né, que vai acontecer e acontece, como por exemplo, um acidente. Ninguém prevê um acidente, por isso o nome dele já é acidente. Uma enfermidade, um divórcio, um abandono, uma falência, um desemprego, traição, relações interrompidas. Ontem mesmo eu conversava com alguém e disse: olha, eu acho interessante que você manteve a sua alegria, a sua forma de ser alegre, mesmo ou a despeito de tudo aquilo que você passou. Isso me faz ser uma pessoa admirável em você. Aliás, você se torna uma pessoa admirável para mim, melhor dizendo. Por quê? Porque as circunstâncias da vida não trouxe aquela pessoa uma derrota ad eterno. Ela entendeu que aquilo fez parte de uma trajetória, de uma caminhada, não de um percurso, e não de um fim, né? Então isso é importante. Essas coisas acontecem conosco todos os dias. A gente pode experimentar e vivenciar os momentos mais diversos, os mais variados, em todo o universo acontece. A gente pode alegrar além das circunstâncias. Sabe por quê? Porque a gente pode entender que essas coisas não definem um fim. Elas definem um caminho, definem um percurso. Às vezes eu sou levado, eu vejo pessoas sendo levadas a fixarem-se
naquela circunstância. E por causa daquilo, elas deixam de viver a alegria que a gente pode ter em Deus. Elas não conversam mais, elas não riem mais, elas não viajam, elas não comem melhor. Por quê? Porque parece que para elas a vida acabou por conta de uma expectativa frustrada. Então, gente, vamos alegrar no Senhor. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, mas alegrai-vos sempre no Senhor. Mas a outra coisa que eu percebo que pode impedir a nossa alegria, pode ser até mesmo as pessoas. Por que não? A gente foi feito para um relacionamento. Mas o que eu percebo é que nem sempre a gente consegue se relacionar bem. Frequentemente nós somos levados aí pelas nossas próprias idiosincrasias, como diria, né? As nossas manias, né? Os nossos medos, os nossos receios com relação às pessoas. Eu me refiro às pessoas. Então, nós temos medo de aproximar das pessoas, do que isso vai gerar para a gente, do que isso vai trazer para a gente enquanto, de repente, um custo. Não, eu preciso entender que nós fomos feitos para o relacionamento. Algumas pessoas não querem se aproximar de mim porque elas têm medo de serem frustradas, porque talvez tiveram experiência negativa de um relacionamento, de uma amizade interrompida por conta de uma traição na maneira de se relacionar. E é interessante que eu já ouvi muitas histórias assim, eu não acreditava não, pastor, mas meu melhor amigo me traiu, minha melhor amiga me traiu, enfim, isso acontece. Sabe, então, as pessoas, elas estão sujeitas, né, como elas são de uma contextura frágil, nós somos feitos, né, de uma contextura muito frágil e nós somos muito factíveis ao erro. Quem não erra, atira a primeira pedra. Então isso não define a nossa humanidade, isso define uma forma de viver. Então eu não preciso me prender a isso. Então eu posso ser magoado, como também posso magoar. Eu posso ser ferido, como também posso ferir. Eu posso ser humilhado, como também posso humilhar. Depende onde eu me encontro, depende como eu me vejo, e depende das circunstâncias muitas vezes também. Mas isso não define o ser humano. Então eu não posso pensar que fulano de tal foi feito somente para humilhar os outros. Não, ele, por algum motivo ou outro, ele frustrou-se com alguém e ele agiu de forma inadequada. Mas Deus não o fez assim. Então eu posso me alegrar apesar das pessoas. Mas também eu posso me alegrar, pode ser também que as coisas me impeçam de ser alegre. Olha, gente, eu tenho visto muito claramente isso, sabe? Assim, as pessoas, elas se autoavaliam por aquilo que elas possuem. Isso não é uma avaliação muito equivocada daquilo que é a vida de cada um de nós. Um ser humano não pode ser avaliado por aquilo que ele possui. Isso não define a nossa essência. Isso pode definir uma existência, mas não a essência. Alguém pode ter carro, casa, as melhores possíveis, dinheiro, fama, sucesso, mas isso somente marca um tempo, mas não marca a eternidade. Então, muita gente consumida pela vontade de ter. E aí, eu vou te falar uma coisa com toda certeza. A maior parte das vezes nós sofremos muito mais pelo desejo do que pela necessidade. Então, vamos parar de ficar preocupado, triste, porque eu não tenho, porque não aconteceu comigo, porque aconteceu com o outro. Às vezes até surge no meu coração inveja, porque o outro conseguiu e eu não consegui. Então, sejamos alegres com o que Deus nos dá. Então, todas as coisas que Deus nos dá é motivo de gratidão, alegria, prazer, regozijo. E, finalmente, eu percebo que a gente pode ser impedido de ser alegre ou de estar alegre por causa dos sentimentos diversos que nós carregamos na nossa própria vida. A ansiedade, depressões, falta de perdão, preocupações excessivas e muitas outras coisas podem roubar a nossa alegria. Mas, irmãos, queridos, amigos, amiga, nós podemos ser alegres, porque um sentimento também não define
o nosso ser. Então, quando você estiver ansioso, preocupado, fala: Deus, eu não quero ficar assim, porque essas coisas já foram resolvidas em Ti. Então, que nem as circunstâncias, que nem as pessoas, que nem as coisas e que nem os sentimentos possam impedir a nossa vida de desfrutar a alegria verdadeira que está em Deus e em Cristo, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que a sua casa, que a sua família, que os seus negócios, que as suas lutas sejam vencidas e que você possa em todo o tempo se alegrar no Senhor. Ei, diz assim a palavra de Deus: a alegria do Senhor é a nossa força. Quero orar com você. Senhor, nesse dia, queremos entregar o nosso coração diante de Ti. Nos faça, Pai, ser de fato pessoas alegres, que compreendam, ó Deus, o tempo todo e em todo o tempo, aquele que Tu és, aquele que o Senhor nos tem dado, que haja, Deus, em nosso coração gratidão, que nós, ó Pai, saibamos nos relacionar com as pessoas, com as coisas, com o mundo, ó Pai, que nos cerca, de forma, ó Deus, coerente, equilibrada, para que em todas as coisas sejamos mais do que vencedores. Oramos assim, ó Deus, já agradecidos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém.